chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom te receber aqui novamente e você deixar a gente entrar na sua casa. Obrigado mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muitas vezes gera polêmica e até mesmo, às vezes, frustração em quem ouve. Quando a gente fala assim, vou te mandar para um residencial geriátrico, para um idoso. Mas hoje, é claro, né, as mudanças de leis, mudanças de hábitos, tudo isso influenciam com que esses residenciais apareçam com mais frequência e cada vez mais seriedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no Sala de Entrevistas, com o diretor e fundador de um dos residenciais geriátricos que funciona aqui no sul catarinense, o Raul Ricken. Raul, obrigado pela presença. A gente tem visto realmente que a demanda por esse tipo de empreendimento, né, residenciais geriátricos, estão crescendo, até porque as famílias encolheram e esses idosos precisam de um canto melhor para ficar muitas vezes. Como é que vocês estão vendo essa relação? Obrigada mais uma vez. Obrigado, Michele. Obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né? A gente sempre fala que a gente trabalha com residencial geriátrico, casa de repouso, que a gente chamava muito antigamente, há quase 8, 9 anos, né? E a gente vem com essa proposta hoje de expansão aqui para o Sul. A gente está aqui hoje em Sara, né, representando o Residencial Geriátrico Florence, e a gente vê hoje a grande demanda da população da terceira idade, né, e eu sempre falo, população da terceira idade hoje vindo com longevidade, né, antigamente nossos avós ali com 60, 70 anos, são outras pessoas hoje com 80, a questão da tecnologia, celular, todos conectados e buscando uma melhora da saúde, né. E até a qualidade de vida também, porque quando a gente, como tu mesmo falou, antes era... Era muito abrigo, asilo, né? Eram os nomes mais pejorativos, que remetiam a coisas ruins. Abandono, vamos dizer assim. Hoje não, hoje veio um conceito americanizado, né? Porque lá nos Estados Unidos eles são mais evoluídos nessa parte. Tem muita gente que faz um fundo para sua velhice, para ir realmente para um residencial, viver a vida os últimos meses, anos num residencial. E aqui a gente não tem essa cultura porque a gente é muito família, né? A gente tem que cuidar de todo mundo até o final. Mas tu tá vendo que tá mudando um pouquinho esse hábito? Eu vejo duas questões, como tu falou da parte americana. Hoje, além de eles terem o residencial geriátrico, eles têm condomínio para terceira idade. Sim. Então, eu saí do meu apartamento, onde que eu estava aqui na Avenida Centenário, e estou indo agora para um condomínio, onde que eu vou ter, não um zelador, mas eu às vezes vou ter uma equipe médica, uma equipe de cuidado de enfermagem, algo nesse sentido. E hoje as casas de repouso, os residenciais geriátricos, também vêm com algo diferente, né? A gente sempre fala que a casa de repouso é a extensão do seu residencial. Raul, como assim? Eu posso ter o cachorro de estimação, eu posso ter o passarinho, eu posso ter algumas outras coisas que eu tenho dentro do meu residencial. Né? A gente sempre fala que é a extensão da residência. Os idosos têm muita questão de pertencimento, né? A gente pode ir para um hotel 5 estrelas, que eu vou sentir saudade daquele travesseiro, daquela minha coberta, faça, leve, né? A gente fala também a questão, a gente hoje dentro dos residenciais tem um espaço ecumênico, né? Onde a gente abre para o pessoal evangélico ir ali fazer o seu culto, a parte católica ir ali fazer o seu culto, e às vezes a gente tem aquela pessoa que quer levar sua Bíblia, levar às vezes o seu santo, cada um com a sua crença, com a sua religião, então é permitido, né? Sempre falo, é uma extensão do seu lar. Sim, e hoje tu vê essa observação, né? Eu basicamente já sei a resposta, mas é bom você saber. As famílias estão levando mais ou tem muita gente que já está chegando por vontade própria? É sempre importante, a gente sempre fala que hoje, vamos falar do nosso cliente. Hoje, basicamente, são quatro clientes, 3 pessoas influenciadoras, que é o cuidador que cuida em casa do paciente, o médico da família, né? A gente estava conversando agora sobre o médico da região geriátrica e a questão do familiar, ver a necessidade. E qual que é o nosso quarto cliente? É o cliente que busca o desejo, eu quero ir para o residencial geriátrico porque lá eu vou conseguir jogar dominó, vou ter pessoas da mesma idade para estar conversando, estar discutindo o que eles fizeram na vida pregressa. Porque quando a gente vai na casa do nosso avô e da nossa avó, eles querem o quê? Eles querem ser mais ouvintes, né? A gente ser ouvinte deles. E lá eles acabam fazendo conexão. Aquele que trabalhou na mina encontra aquele outro colega, ou aquele que trabalhou em outra mineradora, ou aquele que trabalhou na agricultura, eles acabam fazendo conexão. Eu sempre falo que dentro da nossa curva de vida a gente criou amigos na escola, depois na faculdade, no trabalho. No residencial a mesma coisa, a gente vai fazer microgrupos dentro do residencial. Raul, como assim?
tu vai ver que aquele parceiro de quarto, ele vai junto tomar café, ele vai junto com outro colega e fazer atividade física. Então acontece muito isso de acabar, eu sempre falo que pessoas se conectam, pessoas, o idoso não quer ficar sozinho na sua casa, com uma cuidadora, que normalmente vai estar mexendo no celular e tudo mais, ele quer estar ali, quer ali fazer atividade física, né? Quer escutar uma música, quer que seja jogar um jogo, quer que faça a parte de fisioterapia ou com a nossa educadora física. Eu digo que dentro de um residencial, ele vai ter toda uma atividade durante suas 24 horas, né? Ele não fica parado, né? Até recente a OMS fez um alerta sobre depressão em idosos devido ao uso extremo do celular, porque é isso, eles acabam ficando, ou vão para casa de um filho, de uma filha, aí vai todo mundo trabalhar, todo mundo tem a sua correria, a sua vida do dia a dia que não parou, e ele fica lá sozinho, e a companhia hoje é o celular, e nisso ele cria dependência, e tudo isso fica, vai deixando a saúde dele de uma forma debilitada, sim, né? Porque é uma questão muito que tu falou, a questão do celular. Raul, o que vocês hoje buscam dentro do residencial geriátrico? O Espaço Kids. Porque o que acontece? A gente hoje ia na casa do vô, da avó, mas por que eu não vou levar, além de eu, filho, ir lá ver o meu pai que está lá, o meu avô, e não levar o meu filho, entendeu? O neto vai estar ali se divertindo, vai estar ali, porque às vezes não vai conseguir ficar ali conversando com o vô, né? A questão que vai querer estar brincando. E essa questão do celular é muito importante. A gente vê que depois que a gente se aposenta, a gente perde as rotinas, né? Os parâmetros de horário de acordar, de tomar o café, de fazer os horários das refeições, né? A né? gente tem do remédio, Isso, né? O resto... E aí o que acontece? No residencial geriátrico vai ter os horários, né? A questão do remédio, tal horário tu vai tomar sempre às 8 horas, é sempre às 8 horas, entendeu? A paciente às vezes tem Alzheimer, não vai querer tomar naquele momento, mas em outro momento oportuno ele vai tomar, que às vezes vai ser no suco, numa gelatina, numa fruta, né? Então, tem sempre um acompanhamento isso exato, mesmo. né? É porque muitas vezes a gente observa também que a profissão, a cuidador de idosos, né, por um momento ficou como uma segunda profissão para todo mundo. Não consegui aqui, vou cuidar de idoso. Aí, claro, depois foi regulamentada, hoje a maioria é enfermeira, ou então tem alguma especialização para cuidar em casa. Mas a gente sabe que tem a diferença dos acamados, né, que infelizmente estão ali, é o cuidado paliativo, né, e aqueles que já têm uma atividade a mais, né, ou então estão caminhando para um Alzheimer, algo assim, né, já estão com a doença e estão evoluindo. Esses têm que ter um cuidado a mais, né? Isso mesmo, como tu falou ali, praticamente tu falou os 3 níveis que a gente pode hoje cuidar dentro de um residencial geriátrico. Já me antecipei, desculpa. Que se chama LPI, né, é regulamentado hoje pela RDC 502, que ele fala, o paciente de grau de dependência 1, que é aquele que anda, caminha, mas ele vai ter o banho assistido, porque hoje o local mais perigoso de um idoso ter a queda é o banheiro, né? O paciente de grau de dependência 2 é aquele que é cadeirante, utilizador de fralda, que tem mais de 3 questão de restrição da sua vida diária, questão de escovar os dentes, se alimentar. E o acamado que tu falou, que é aquele paciente que hoje utiliza uma cama hospitalar, que às vezes se alimenta por uma sonda nasogástrica ou nasointeral, né? E aí seria isso, hoje seriam os 3 tipos de nível. Porém, a gente sempre fala que as coisas cada vez estão mais evoluindo. Raul, como assim? Porque às vezes aquele paciente lúcido, grau de dependência 1, ele não vai se sentir confortável estar com aquele paciente de grau de dependência 2. E hoje está vindo essa questão dos cuidados paliativos, está um pouco mais separado, como se fosse uma outra extensão da casa de repouso, sabe? Sim. Como se fosse algo especializado a isso. É importante? Claro que é. Porque às vezes eu ter um médico geriatra, eu vou ter um médico paliativista, entendeu? Vai dar um outro cuidado, um outro conforto, né? É porque, como a gente estava falando lá atrás, né? A questão de levar para algum outro lugar já parece que ela é ofensiva, porque tu tá tirando o idoso do seio da família, tirando da casa dele, muitas vezes, mas levando para lugares seguros, tal, que a família vai lá, visita, mas a palavra tirar, ela soa agressiva nesse momento. Isso, talvez Michele. ele não entenda na primeira... Michele, eu sempre faço uma comparação, eu tenho 2 filhos, né, com a minha esposa. Eu sempre falo, o tirar ou o colocar depende de ti. A questão do vínculo. Raul, como assim? Eu vou ser presente na escola do meu filho, eu vou estar ali, vou estar participando do grupo de pais, eu vou estar participando de tudo. Vou voltar. Então eu continuei com um laço muito firme com meu filho, normalmente eu vou estar trabalhando. E a mesma coisa com a família. Vai ter festa junina hoje, vai ter um culto, vai ter uma missa, vai ter uma festa de aniversário do idoso do mês. Vai lá, participa. E além de tudo, como eu sempre falo, é uma extensão do seu lar.
Raul, agora é verão, posso pegar meu pai e minha mãe para ir passar na casa de praia ou passar um almoço de domingo? Pode. Só basta nos avisar. Para quê? Para a gente, se o paciente utiliza a fralda vai junto com uma outra muda de roupa, as medicações vão estar separadas conforme os horários, porque ele pode passar uma noite na casa do familiar, nada se importa, entendeu? Ele não está preso, não né? está preso. É a questão do vínculo ali, como tu falou, o tirar, depende muito da outra parte, não da nossa parte. Porque a nossa parte, Raul, qual que é a tomada de decisão? É o quê? A tua casa hoje tem acessibilidade, né? Tem a questão das portas largas, não ter degrau, né? A outra questão, nem todo mundo na família tem um profissional técnico. Como que eu vou cuidar do meu avô agora? Como que eu vou botar, às vezes, uma outra pessoa para trabalhar a parte trabalhista, né? E a questão hoje é do tempo, né? Hoje é que eu sempre falo, vamos falar, hoje a gente está num século muito evoluído. A mulher, quanto tempo que já está no mercado de trabalho? Né? Que quando a gente começou a conversar às 7, aqui... volta às 6 e vai. E aí o que acontece? Hoje a gente vem de uma cultura alemã ou italiana, mas antigamente se tinha 11 filhos, a mulher mais nova ficava, mas hoje não, hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, então hoje às vezes não sobra uma filha para ficar com o pai e com a mãe. Então eu sempre falo, tu tem que criar confiança na escolha do residencial, que seja o Y ou o Z. Eu vou lá porque eu gosto, porque eu sempre falo, a gente cuida dos bens mais preciosos de alguém, que vai ser seu pai, sua mãe, entendeu? É normalmente como eu também falo da escola, eu escolhi a escola X, porque ali eu confio na diretora, confio na professora, então eu sempre isso botar na balança, né? É importante. A gente vai rapidinho para um intervalo e a gente volta já falando mais sobre essa questão, até porque para você entender um pouco mais e deixar, né, algumas pedras do caminho rolarem para lá e entenderem, evoluírem nesse assunto, porque é muito importante. Toda essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, não se esqueça, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, em áudio e vídeo também lá, para você acompanhar como e onde você quiser. Sala de entrevistas no Spotify. A gente volta já. Olá, estamos de volta então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo um empresário e sócio de um residencial geriátrico aqui no sul de Santa Catarina, onde a gente está desmistificando um pouquinho desse assunto para você aí em casa, né, que de repente tem um idoso, já pensou em colocar e mais se sente angustiado, aquele negócio da família, eu vou colocar no asilo. Não, hoje tem locais específicos com tratamentos especiais para os idosos que estão aí precisando de ajuda, né, Raul? A gente estava conversando justamente sobre isso, né? Porque na época de campanha eleitoral surgiu de tudo, né? A creche para o idoso, enfim. Só que isso é muito difícil de se construir e se concluir nos municípios, a gente sabe. Mas quem tem condições de levar para um residencial é uma opção viável hoje em dia. Legal. É muito caro? Michele, então eu acho legal isso aí, porque hoje a gente vem trabalhando aos poucos com essa questão do centro-dia. Porque normalmente eu tô com meu pai ali, mas ele é um paciente totalmente lúcido, mas ele não quer ficar em casa, né? Mesmo que eu deixe a comida pronta para esquentar no micro-ondas, a gente está vindo já nesse segmento, nessa linha. Porque realmente, na época das eleições, eles estão corretos. Como a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, realmente, por que eu vou construir uma creche se hoje a gente, em 2030, vai ter a inversão da pirâmide hereditária? Vão ter mais idosos do que nascidos, né? Até porque no Brasil já caiu bastante, né? A taxa de natalidade absurdamente, né? Sim. A gente vê que aos poucos aí vamos ter... eu tenho 6 tios, agora eu só tenho 2 filhos. Meus filhos vão ter quantos netos que vão me dar, né? Vamos dizer assim. Então, isso realmente muda um pouco. E cada vez mais tarde, né? Isso. E aí, uma outra situação, quando a gente fala de centro-dia, né? De o idoso passar só o dia durante o período que eu estou trabalhando, depois vou lá, pego. Ele tem o local que ele dorme ali na minha casa, que seja no apartamento, ou que ele tem uma casa ao lado da minha. Mas também é a questão da moradia temporária, que a gente vê a questão que há 2 anos atrás veio muito pedido, Raul, eu preciso viajar, só que o pai não quer ir comigo. Ele não quer viajar, tem medo de avião. Então, às vezes, moradia temporária, conforme a necessidade do cliente, né? Isso eu sempre abro, a gente tem que se moldar conforme a necessidade do dia, né?
ou que algo que vem, realmente isso agora está vindo em alta, é isso a demanda do mercado, né? Então, lá no residencial vocês têm essa probabilidade de deixar um dia, uma noite para tem. viagem, Isso. ou então fazer o centro-dia também? Hoje a gente não abriu o centro-dia porque como eu te falei da questão da localização, né? Não é algo central, é regional, que central na região de Criciúma. A gente está lá um pouco mais afastado. Aí já pensou a questão de locomoção, né? Mas a moradia temporária, sim, a gente hoje trabalha há 2 anos com isso. Principalmente é utilizado nas férias de dezembro, nas férias de verão e nas férias de julho, que é a época que tu vai pegar o teu filho para passear com o teu marido, enfim, e aí normalmente foi a demanda 2 anos atrás que nos procuraram, a gente aceitou o pedido, viu a necessidade e hoje realmente a gente faz propaganda hoje nas redes sociais oferecendo esse serviço. O centro-dia, como eu te falei, é muito uma questão, poxa vida, tu vai perder às vezes 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, e aí toda aquela questão do trânsito na Centenário, nas suas paralelas, às vezes, talvez se hoje a gente tivesse uma unidade central, regional, no centro, talvez a gente abriria com certeza. Porque esse número que tu falou é importante, né? Daqui, tá perto, a gente está em 2025, né? Já está batendo na porta a inversão dessa pirâmide, né? E a gente, como está tendo menos filhos e mais tarde, cada vez mais vai ter essa necessidade de ter algum lugar para passar os últimos dias, né? Porque imagina, tu com 20 anos, tu com 50, 60, o teu filho com 20, 15 às vezes, né? Dependendo de quando você teve. É muito longe, né, a escala. A escala está muito longe. E eu sempre falo, além de tudo isso, né, de 2030 virar pirâmide hereditária, vamos falar que recentemente a gente aumentou a nossa longevidade, né? A gente tinha um padrão expectativa de vida, nossa expectativa de vida aumentou com o quê? Com as questões da medicina, a questão cultivo de alimentação, tudo mais, né? Então isso é importante, porque eu sempre falo, se hoje eu decidi botar meu pai, eu com 60 anos, meu pai com 80, eu sempre falo que normalmente é 20 anos de diferença, assim, em tese como comentasse, então... mas também antes, né? Agora já tem casos aí já de 40, as mulheres estão tendo filho cada vez mais tarde, depois 40, 30, 41, tá tendo primeiro. Sim. Tem vídeo famosas por 45, 46. Sim. Aí imagina daqui para frente, é muito grande a escala, E aí, às vezes, mesmo assim, como tu falou, a diferença é grande, às vezes já vou estar aposentado, mas como que eu vou cuidar? Pois é. A questão, às vezes, de ter a questão física, de estar mudando de decúbito, de estar, às vezes, fazendo uma troca de fralda, e realmente é importante esse serviço, é importante o centro-dia, né? Hoje a gente está aqui numa cidade que é uma das maiores de Santa Catarina, então, sim, com certeza. E como a gente está mais perto da praia também, geralmente as áreas de litoral, a idade é mais alta, né, na escala, né? Sim. Geralmente os aposentados vão para a praia para ter mais tranquilidade, né, sossego. As áreas mais próximas ao litoral, geralmente a faixa etária é maior, né? É maior, com certeza. Hoje a gente tem, como eu te falei, o residencial aqui em Criciúma e temos no extremo sul, né? E realmente a expectativa de vida, às vezes, vamos falar um paciente ali, a dona Hilda tem 96 anos, o filho aposentado do Bradesco tem os seus 70 e poucos anos. Eu falei, meu Deus do céu, que água mineral que vocês estão tomando? Porque realmente vive no litoral, questão da pressão, a atmosfera ali que os cardiologistas já falam é baixa, vai ter uma qualidade de alimentação melhor, porque estamos perto aí de comprar uma tainha, comprar uma anchova, então essas coisas muito bom, né? Vai dando sobrevida, né? E lá no residencial, assim, a gente falou das atividades, mas o que tem de atividade? Tem educador físico? Fica mais na área da fisioterapia? Como é que... Então, hoje a gente tem 3 profissionais que são ligados à parte cognitiva e motora dos idosos, né? Onde que é a nossa fisioterapeuta Catherine. Aí a gente tem a Carla, que é educadora física, e tem a pedagoga, que vai mexer na parte cognitiva, né? Jogos lúdicos, tudo para trabalhar na parte da questão, às vezes, de uma prevenção de um Alzheimer ou de um retardamento de um Alzheimer muito recente ou que algo que faça um nível muito rápido de um Alzheimer, né? E aí fora que a gente hoje tem a parte nutricional, né? Que é feita com a Camila Nandi, tem o nosso médico, o Dr. Chris, tem uma equipe hoje multidisciplinar que ali trabalha e cuida, né? E é importante para as famílias terem mais segurança também, né? Sim, eu sempre falo, hoje o nosso corpo técnico é um corpo técnico onde a gente vai
trabalhar no assistencial, mesmo sendo uma extensão da residência. Porque, além disso, a gente acabou não comentando, tem a parte da enfermagem, né? Hoje somos 4 enfermeiros dentro do residencial, 2 burocrático e 2 assistencial, né? Porque a questão de prontuário, essas coisas sempre a gente tem, porque amanhã depois o paciente pode ser encaminhado para uma unidade de saúde e o médico pedir toda a questão de histórico, então tem toda a parte do sistema onde a gente utiliza. E o tu falou que é 98 anos a senhora? Tem, a dona Hilda, sim. A dona Hilda é o mais novo que vocês têm hoje? O mais novo porque às vezes a gente sempre fala que às vezes pode ter um AVC sadio, tá. mas eu já atendi paciente de 62 anos de Jaguaruna. Eu falo um paciente muito novo, mas foi uma questão de saúde, questão de saúde mesmo. Mas hoje a média é sempre ali em torno de uns 75 anos. Que aí, e quando eles chegam assim, Raul, eles têm alguma certa resistência ou quando eles já chegam conscientes que ali eles vão ficar? Eu sempre falo que é a questão da consciência, né? Então ele tem que aceitar, né? Não pode ser algo compulsório. Só que a questão é sempre no segundo dia. Por quê? Porque aí no segundo dia ele está hoje numa cama que é do residencial, ou se ele quiser trazer a cama dele, não vai ser tanta diferença. Mas é a questão do manejo diário, né? Aí ele às vezes pode reclamar para a família, poxa vida, eu sempre tomo café às 7h30 que eu tomei 7h40. É questão de entrar na rotina da casa. Eu sempre falo que qualquer troca no nosso dia a dia gera um estresse para nós internamente, né? Hoje eu vou fazer a gravação às 2h30, pô, mas eu sempre gravo às 14 horas, entendeu? Então é isso que talvez tem, mas a gente sempre trabalha com o nosso segundo cliente, que é os familiares. Olha, talvez ele reclame disso, que ele acordou isso, talvez o horário do banho, mas tu passa e a gente vai ajustando para ficar no melhor ideal possível, tanto para a residência como para o idoso. Porque eu imagino, eu volto no negócio do tirar, né? Eu imagino tirar ele do núcleo, né, da família e colocar lá. Se está com uma doença degenerativa que a gente sabe, né, que acaba esquecendo, Alzheimer, entre outras demências, enfim, é até mais compreensível, mas está lúcido, é só por uma questão de logística da família, talvez ele sinta mais, não? Pode ser, Michele, eu vou te contar um caso real, né? A dona Lucy, se eu não estou enganado, é lá de Tubarão. Ela tem um apartamento do lado do Angelone, ela chegou de táxi e ela assim, eu vim aqui com mala e cuia, eu falei, poxa vida, como assim? Aí ela foi contar a história dela, um filho é bancário em Florianópolis, outra filha é médica que trabalha em Maruí. Eu falei, ô dona Cirlei, como que tu vai ficar aqui? Aí a gente ligou para eles e realmente ela estava já querendo iniciar uma depressão, ela buscou algo diferente que ela tinha lucidez, entendeu? Porque ela que pagava o residencial, ela que ia no banco, então tem muito essa questão ainda também, às vezes, pela questão do isolamento. Eu sempre falo, quantas vezes tu fosse lá ver o teu avô Raul em Braço Norte? Poxa vida, às vezes passa 15, 20 dias, então às vezes no residencial, como às vezes faz essa mudança, provoca mais a família e mais vezes visitar como antes ele estava dentro do seu seio familiar, sabe? É porque também é a comodidade, né? Ele tá lá na casa dele, tem tudo, a gente vai lá, liga, tá tudo bem. Hoje a facilidade, hoje isso tudo sabe usar comunicação via celular. Foi no mercado, fez as voltinhas. Mas a rotina do idoso, às vezes, o deixa entrar em depressão, né? Porque é sempre aquele mesmo ciclo, sem uma emoção na vida, vamos dizer assim. É o que a gente fala. Uma quebra. Raul, o que vocês fazem fora do residencial? Ir pra praia. A gente aqui tá do lado de Balneário Rincão, nosso outro residencial tá do lado de Torres, então... De Torres não, desculpa, do Morro dos Conventos. Então tem que praticar isso, né? Dentro dos nossos profissionais, eles acabam fazendo isso. Vamos no dia no shopping, já viemos aqui na praça... como que é do lado da praça aqui, que eu sempre... A Praça das Nações, Parque das Nações. Então, faz essas atividades fora curriculares, né? Porque o paciente que tem questão de locomoção, às vezes até mesmo cadeirante, mas é lúcido, tem que sair um pouco do seu seio dentro da casa. Isso é muito importante aí. E lá vocês têm lago, essas coisas, tudo? Como é que é? Então, a gente tinha uma piscina, mas a gente tirou porque realmente a piscina, às vezes, eles não tinham uma questão de adaptação. Acabei fazendo da piscina, fizemos, como se diz, uma fonte que o barulhinho, o pessoal... Fica mais gostoso. Porque o nosso residencial é como se fosse um C. E aí o lago fica bem no meio e dá aquele barulhinho d'água, o pessoal falou que é o calmante para dormir. Ai, coisa boa. Imagina, né? O barulhinho da água. E ainda mais perto do mar. E numa área mais isolada, assim, né? Sem tanto barulho de carro, o trânsito fica legal. Raul, eu queria te agradecer as informações, até porque para desmistificar também essa importância, porque a gente sabe, né?
tem gente que não trabalha com seriedade, mesmo Sim. pagando caro, mesmo as famílias entrando lá, né, num processo de colocar esse idoso para ser cuidado. Aí a gente já infinitamente já mostrou matérias de residenciais, de locais que não eram sérios. Então a gente quis trazer também para as pessoas entenderem um pouco mais, né, de como funciona, que não é só um depósito, é um local onde ele vai ser bem tratado, bem cuidado, com toda a logística, e também essa questão de a hora vai chegar. Pode ser para mim, para ti também, uma hora vai precisar. Como tu disse, está afunilando, né? A gente está ficando cada vez mais velho, os novos são muito poucos. Então, ter informações como essa são bem válidas. Obrigado a todos da TV. Eu sempre falo que é a questão de a gente conhecer o residencial, né? E ali conhecer os donos, conhecer toda a parte de legislação, onde que é a questão dos alvarás, né? Realmente conhecer esse residencial que eu escolhi, eles fazem simpatia com o que eu acredito, com o que eu acabo tendo de valores, e é isso, é tudo certo, né? Eu sempre falo que é muito tranquilo a questão da decisão, mas ela é importante ser bem vista, né? Com certeza, porque é o membro mais importante da família, né? O patriarca, a mãe, quem deu a construção de tudo aquilo. Então, o final da vida tem que ser muito fortalecido para eles, né? Isso mesmo, perfeito. Muito obrigado, uma boa semana a todos e um forte abraço. Obrigada mais uma vez. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que ele fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, onde você encontra lá essas e outras entrevistas para você acompanhar. Lembre-se, né? Cuide dos seus idosos, procurem pessoas aí com qualidade, com certificações, com os alvarás, tudo certinho, para que você não venha se arrepender e cuide do seu bem mais precioso, que é o pai, a mãe, o vô e a avó, enfim, quem deu a construção da família. Até o próximo Sala!